Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Amém, irmão? Faz um estudo rápido sobre a lei. Porque muita gente fala, Jesus quebrou a lei. Aonde vocês tirou isso, irmão? Onde vocês tirou isso? Jesus quebrasse a lei, ele pecava. Porque o pecado é a transgressão da lei. Está lá em 1 João. A Bíblia fala assim, pecado é a transgressão da lei. Está nas cartas de 1 João. Amém? Então você só comete pecado quando você transgride a lei. Como é que pastor que recebe o dízimo pode falar que a lei foi quebrada? Sendo que dízimo é da lei. Lei cerimonial, lei oral. Eu quero ver todos os pastores do Brasil me provar que a lei oral foi quebrada. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar pai e mãe, não todas essas coisas, irmão, dos 10 mandamentos nunca foi quebrado. E algumas ordenanças que Deus deu. Amém? Também não foi quebrado. Irmão. Quando fala lá não me lembro o versículo, que fala assim, nos últimos dias alguns pregarão sobre os alimentos que foram instituídos por Deus. Espera aí, urubu nunca foi alimento, sapo nunca foi alimento, rato nunca foi alimento. Lá está falando de alimento. Negativo, lá está falando de alimento. Tem coisa que Deus fez como alimento, tem coisa que Deus não fez. É o que nós vamos aprender agora. Amém? Alimento é alimento. Imundo é imundo, irmão. Não tem como mudar isso, não. Tem coisas que Deus não fez como alimento. Seria uma coisa sem lógica. Deus falar assim, Jesus, vai lá consertar minha lei porque eu errei. Amém, Jesus? Vai lá consertar. Eu fiz uma lei que é para a morte. Eu fiz uma lei que é para maldição. Olha que coisa sem lógica. Vai lá consertar. Não, irmão, a Bíblia fala que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, que em Deus não há sombra de variações. Nós vamos aprender isso agora. Se eu fosse você, via esse estudo até o fim, porque sua alma está em jogo. Amém, irmão? Sua alma está em jogo. Você é até bem rápido, porque é muitos versículos. Vamos começar aqui, ó. João 15:10 diz assim, ó. Se guardasses os meus mandamentos e permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. A Bíblia fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. Irmão, se não há lei, não há pecado. Amém? Como é que, eu estou na graça? Espera aí, a graça é pior que a lei. A graça recebeu uma reforma pelo dono da palavra. Ele falou, está escrito, não adulterarás, eu porém fustigo. Só de olhar no coração cobiçar já adulterou. Está escrito, odiarás os seus inimigos, agora eu fustigo. Amarás os que vos perseguem e orai por aqueles que vos perseguem. Amarás os seus inimigos e orai. É 1 milhão de vezes pior, irmão. 1 milhão de vezes pior. Amém? Tira isso da sua cabeça que a lei foi quebrada. Amém? Jesus está sendo claro. Ó, se guardar os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, mandamento é lei. É lei. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus está mandando guardar a lei. Vamos continuar. Gênesis 2:1-3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado, no dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia, e toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus o criara. Irmão, eu não guardo o sábado. Minha esposa guarda o sábado. No livro de Ezequiel 20, Deus fala claramente quem é contra guardar o sábado. Nesse ponto eu vou ser sincero, eu estou orando a Deus. Eu não guardo, para não falar que eu sou um herético. Mas Jesus estava lá no dia que Deus deu ordem sobre o sábado. Jesus, olha os meus estudos. Deus eterno, muito maior que o Senhor Jesus. Vou pôr os dois aí no final desse vídeo para você observar. Jesus jamais ia respeitar alguém maior que ele. O Pai é maior que o Filho. Tem vários versículos na Bíblia falando sobre isso. Mas vamos pular, porque eu não guardo o sábado, eu não vou pregar aquilo que eu não vivo. Mas Jesus estava lá na criação, façamos um homem. Jesus estava lá, vamos pular. Separei alguns versículos só para abrir sua mente. Aqui, ó. Êxodo 20:10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem teu filho. Por que eu coloquei isso aqui? Nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal. Por que Deus instituiu o 7º dia, irmão?
para o homem descansar, para o homem não ser um avarento. E ele celebrou a ele o sétimo dia. Ele queria que o homem guardasse o sétimo dia para ele. Amém? Tem um dia para Deus. Amém? E Deus não ia arrepender de fazer isso. Deus não ia arrepender. Mas vou pular que eu não guardo, só para abrir sua mente. Por enquanto eu estou dando só um cafezinho para abrir sua mente. Vê o resto, ó. Atos 17 diz assim, ó. Atos 17, 2. Diz assim, e Paulo, como tinha por costume... o que é costume? É uma coisa costumeira que ele faz sempre. É normal na vida dele fazer. É uma coisa que ele faz por respeito. É de costume aqui. Paulo, como tinha de costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. Eram judeus que estavam, né, começando a aceitar o evangelho. Amém? Então Paulo também tinha uma observação pelo sábado. Mas vamos pular. Vamos pular. Amém? Isso é só um cafezinho para abrir suas mentes. Agora diz aqui, ó. Lá em... Agora, Atos 16, 13. Diz assim, ó. E no dia de sábado saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde se acostumava fazer oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Ele foi de livre arbítrio, irmão. Ele não foi nem sinagoga nem nada. Ele ensinou no dia de sábado, porque era costume para um judeu, Paulo era judeu, guardar o sábado e santificar o sábado. Por isso que ele falou que no dia de sábado ele estava na Macedônia. Ele não estava lá na terra de Israel. Mas olha o que ele fez no dia de sábado. Eu quero que vocês reflitam. E no dia de sábado saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde acostumava fazer oração. Presta atenção, o certo seria ele fazer uma oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Amém? Então ele fez uma coisa que era costume dele fazer. Amém, irmão? Ele fez uma coisa que era costume fazer. Amém? Então ele não foi nem por força, nem por violência, nem numa sinagoga. Presta atenção. Ele fez uma coisa que ele estava acostumado a fazer, sem ser por força e nem por violência. Agora vejamos aqui, ó, Atos 13, 42, 44. Atos 13, 42 a 44. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes dessem ditas as mesmas coisas. E despedida da sinagoga, muitos dos judeus dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes os exortavam e que permanecessem na graça. E no sábado seguinte, veio quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então Paulo era um observador do sábado. Amém, irmão? Aqui está claro. Agora veja aqui, ó, Atos 18, diz assim, ó, Atos 18, versículo 3, diz assim, ó, e como era do mesmo ofício, o que é do mesmo ofício? Ele guardava, o outro guardava. Ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então Paulo guardava o sábado. Presta atenção, porque era o dia do Senhor, era um dia de ensinamento, era um dia de aprender. Agora diz assim, ó, Romanos 7, 22, 24. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O homem interior. Mas vejo nos meus membros outra lei, que trabalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Observe que o apóstolo Paulo disse, porque segundo o homem interior, o homem que quer ser salvo, tenho prazer na lei de Deus. Se não há lei, não há pecado, irmão. Se você não tiver prazer na lei de Deus, então você pode adulterar. Você pode não devolver o dízimo. Você pode desonrar pai e mãe. Você pode não amar o próximo como a ti mesmo. Então ele falou, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Palavras do apóstolo Paulo. Agora Romanos 7,12 diz assim, ó, e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Amém, irmão? Irmão, Deus fez o mundo e instituiu lei. Por que ele pegou a lei e entregou para Moisés? Porque o mundo sem lei não funciona, irmão. O mundo sem autoridade, ele não funciona, e muito menos sem lei.
Amém? Todo mundo tem que ter uma lei. Você pode olhar que quando a polícia está de greve, vira uma bagunça. Então essa lei dos homens da terra de hoje, do Brasil, vem de não matarás, não adulterarás, não furtarás, é bíblica. Por isso que a estátua lá da lei, ela tem isso aqui, uma venda para você não discernir pobre, preto, branco, rico, pobre, para não ter isso. A lei não pode olhar a estatura da pessoa. A espada, que é a Bíblia, a espada é a Bíblia, pode aprofundar isso aí, é a lei, representa a Bíblia. Lá nos Estados Unidos eles põem até a mão na Bíblia, faz juramento, os advogados, os promotores de justiça. Amém? E a balança é que vai medir suas ações, você será julgado pelo que você fez. Então o mundo sem lei não funciona. Por isso que quando Moisés pegou as tábuas e entregou para o povo, ele falou assim, para que vos vá bem na terra que há a possuir. Deus, quando ele deu a lei para você não comer peixe sem escama, ele não está pensando nele, ele está pensando em você. Por quê? Porque se numa lagoa entrou um leproso, vai ficar o óleo da lepra. O peixe sem escama vai bater e o óleo da lepra vai embora. O peixe com escama. E o peixe sem escama vai absorver aquele óleo e você pode pegar lepra. Veja aí na internet o testemunho do leproso Ezequiel. Ele pegou lepra porque ele comeu um peixe sem escama. Amém? Quando Deus falou para você não comer a carne de porco, o que Deus queria? Que a solitária não fosse para sua cabeça. Até hoje é comprovado, cientistas já fritaram um bife de boi e um bife de porco, é cheio de micróbio mesmo frito, e o de boi tem muito menos. É muito micróbio, é uma carne imunda. Os demônios lá na cidade de Gadara, eles pediram para entrar nos porcos, porque é território deles. Por que aquele demônio estava no cemitério? Porque a Bíblia fala que defunto é imundo. Então ele estava no território dele. Por que ele ia sair do território dos imundos, dos cadáveres, e pediu para entrar em outro território dos porcos? Por que ele não pediu para entrar numa manada de cordeiro? Tinha muito em Israel naquela época. Mas pediu na província circunvizinha dos porcos, porque eles vendiam carne de porco para o povo de Israel e fazia Israel pecar. Aí eles falaram, desde que entramos no porco, e por que Jesus deixou? Jesus não dá prejuízo a ninguém, porque é território dele, aquele povo estava descumprindo a lei de Deus. Amém? Então quando Deus pediu para você não comer é porque é uma carne imunda. Quando Deus falou para não roubar é para você não ir para a cadeia. Quando Deus falou para não adulterar é para você não perder sua esposa e virar um cachaceiro. Então a lei é para nós, não é para Deus, irmão. A guarda do sábado ele fez para o homem, não para Deus. Para o homem descansar. Então quando Deus instituiu a lei, ele fez o homem e deu um manual de instrução à lei. Amém? Então Paulo falou... sim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Agora em 1 João 2,6 diz assim, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Se Jesus guardou a lei, porque Jesus não pecou, irmão. Quem falar que Jesus quebrou a lei, não conhece de Bíblia. Jesus, se quebrasse a lei, ele pecava. Porque o pecado é a transgressão da lei. Em outras traduções, na carta de 1 João, olha lá o versículo que eu me esqueci, fala assim que o pecado é a transgressão dos mandamentos. Se você perguntar para um teólogo o que é pecado, ele vai falar errar o alvo. E vai te dar esse versículo, o pecado é a transgressão da lei. Qual o alvo? A lei. O alvo é a lei. Amém? Tanto que o jovem rico falou assim, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele perguntou o que vai fazer para ser salvo. Herdar a vida eterna é a salvação. Jesus pregou toda a lei para ele. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. E ele perguntou a Jesus o que fazer para ser salvo. Você vai falar porque ele era um judeu. Não, irmão. Não. É Jesus, ele perguntou a Jesus o que farei para ser salvo. E Jesus pregou a lei. A lei. Amém? Agora esse trem, não toques, não manuseie, isso aí que Jesus quebrou. Era o Talmud, 613 mandamentos em cima de 10 mandamentos. É isso que Jesus era contra. A extremidade, o extremismo da lei. Jesus era contra os extremistas da lei. Você pode olhar que a lei muçulmana, a religião muçulmana não mata, mas os extremistas da lei muçulmana matam. Sempre tem os extremistas. Crente não vai entrar lá e não vai matar ninguém lá na sede mundial, mas o missionário ficava em redoma de vidro por causa dos extremistas. Todo lugar tem os extremistas. E Jesus era contra o extremismo da lei. Vamos continuar, porque o vídeo está acabando aí. Gálatas 2,20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e entregou-se por mim mesmo. Então espera aí, se Cristo vivia nele, Cristo obedeceu à lei. Então ele tinha que obedecer à lei. Ele falou, eu já não vivo, Cristo vive em mim. Amém? Quem fala que Cristo vive nele, você não pode quebrar a lei.
Porque a lei é os mandamentos, é a ordem de Deus, é para o mundo funcionar. Amém, irmão? Vamos continuar. Lucas 4,16 diz assim: ele foi a Nazaré onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Até Jesus tinha costume de sábado, irmão. Irmão, eu não tenho medo de falar. Muitos podem pegar esse vídeo, recortar, bater, mas é uma verdade. Vocês vão estar lutando contra o Espírito de Deus. Jesus era dizimista. Jesus era ofertante. Jesus obedecia toda a lei. Jesus pode olhar, e pena que eu não separei esses versículos aqui, mas você pode procurar na Bíblia. Jesus descia para as festas, tudo judaico. Obedecia todos os rituais judaicos, só que ele não era um extremista. Quando ele falou lá, vou curar essa mulher no sábado, por quê? Porque se ele não curasse, ele era um extremista. É lícito fazer o bem no sábado. Amém? Pode olhar aí, Jesus guardou toda a lei. Amém? Aqui, ó. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou para ler. Para Jesus pegar naquele pergaminho dos judeus, ele tinha que ter barba, porque os judeus se gloriavam na barba. Tem crente que fala que Jesus tinha barba. Ô, meu irmão, o óleo precioso que desce nas barbas de Arão, façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Para que Deus pôs barba no homem? Quem luta contra a barba é travesti. Por que a Deus amou e instituiu a lei da barba, irmão? Para não ter barba, por causa dos cavanhacos fininhos, bigode, irmão. Todo mundo que é das antigas sabe, a Deus Amor começou com muitos com bigode. O retrato antigo da Deus Amor tinha muitos com bigode. Quando eles viram que estava aquela vaidade de ficar enrolando bigode no culto, eles colocou isso aí. E a única tese que colocou é que José se babiou. Babiaram José, ele não se babiou. Babiaram porque era um costume egípcio. E se babiaram José é porque ele tinha barba. Moisés tinha barba, Elias tinha barba. Você pode olhar que é travesti que luta contra a barba, irmão. Tira isso da cabeça. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que Deus colocou barba no homem e não na mulher? Porque ele tem barba, irmão. Amém? Vamos continuar. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. O próprio apóstolo Paulo está falando. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. O que ele está pregando aqui? Sobre o extremismo. O que é de maneira adequada? Não matarás. Não furtarás, não dirás falso testemunho. A lei é boa, porque a lei nos alerta do pecado, irmão. Se você não conhecer a lei, você não vai saber o que é pecado. Por que os do mundo pecam? Porque eles não leram a Bíblia. Só por causa disso. Porque eles não conhecem o que a Bíblia fala que é pecado. Se a Bíblia fala para não matar, então matar é pecado. Como é que você fala que a lei foi quebrada? Então agora pode matar? A cristã do Brasil, outro dia chegou um da cristã do Brasil e falou assim: podemos rasgar todo o Antigo Testamento e viver só no Novo. Eu falei: então você rasga, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, pode desonrar pai e mãe, você pode adulterar, você não precisa amar o próximo como a ti mesmo, você não precisa devolver disso igual você já não devolve. Peraí, irmão, você pode comer rato, você pode comer urubu. Tem coisa que foi feito como alimento, tem coisa que nunca vai ser alimento, irmão. Um crente não pode comer um rato. Um crente não pode comer um urubu, um crente não pode comer um sapo. Não pode, irmão. Não pode. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Aqui, ó. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. O que significa isso aqui, irmão? Presta atenção. Presta atenção. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. O que ele quis dizer? Você com Cristo na sua vida, a lei não vai ter domínio sobre você, você não vai pecar. É isso que Paulo está dizendo, irmão. Pelo corpo de Cristo. Só para você ver, não é você que está livre da lei que ele está falando. Você só está livre para a lei se Cristo estiver dentro de você. Porque o Espírito Santo vai te guiar para não pecar. Aí a lei não vai ter valor para você. A lei, irmão, hoje só tem peso sobre bandido. O bandido que transgride a lei. Então uma pessoa com Cristo dentro, ela não vai transgredir a lei. É isso que Paulo está falando. E tem gente que torce esse versículo. Vamos continuar para vocês entenderem. Porque aí eu queria explanar mais, mas é pouca memória. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pronto aqui, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. O que é a graça, irmão? É o Espírito de Deus na nossa vida. O Espírito de Deus nos guiando para não pecar.
Por isso que a lei já não vai ter mais domínio sobre vocês, porque a pessoa honesta, a lei não tem domínio sobre ele. A pessoa é honesta, trabalha, não rouba nada de ninguém. É isso que Paulo está falando. A pessoa com o Espírito Santo, a lei não vai poder te disciplinar, porque você vai obedecer à Bíblia Sagrada. Aqui, ó, continuando. Romanos 7:25 diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Olha Paulo falando. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim porque eu com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Pronto. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, as ordens de Deus. Vou continuar. Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabeleceremos a lei. O que é estabelecer? Quando o rei estabelece uma ordem, tem que ser cumprida. O que Paulo falou? Anulamos, pois, a lei pela fé? Agora a fé em Cristo vai anular a lei? Ele, de maneira nenhuma. Antes estabeleceremos a lei. A lei tem que ser estabelecida. Temos que praticar a lei. Aqui, ó, continuando. Romanos 6,15. Por que pecaremos? Porque não estamos... Pois que pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Presta atenção. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que ele quis dizer? Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, que segue os ensinamentos de Cristo, irmão, ele não vai pecar, ele não está mais debaixo da lei. O que é a lei? Era aquelas punição, apedrejar o adúltero, é isso que Paulo está falando. Até hoje nos países árabes, corta a mão do ladrão, antigamente era assim. Então ele falou, pecaremos porque não estamos debaixo da lei. Cristo nos ensinou que não podemos pecar. Por isso que ele falou, nova criatura é. Então a pessoa que tem Cristo, ela não tem medo da lei. É isso que Paulo está falando, irmão. É isso que Paulo está falando. Quem tem Cristo não tem medo da lei. Pode olhar que o crente anda de cabeça erguida. Ele não faz bico de luz. Ele não faz bico de água. Ele não assassina ninguém. Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele anda de cabeça erguida. É isso que Paulo está falando, irmão. Amém? Acorde. E olha o que diz aqui, ó. Mateus 5,19. Vamos começar pelo 18. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum rio ou mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Até que o céu e a terra passem. Pode olhar. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado no reino dos céus grande. Porque vos digo que a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino de Deus. Se os fariseus e os escribas obedecem à lei de Deus, nós temos que obedecer. É isso que Paulo está falando. Aqui, ó. Não se omitirá, até que os céus e a terra passem. Ele está falando até novos céus e a nova terra. Não se omitirá um tio da lei. Omitir é tirar, é desfazer, é não dar crédito. Amém, irmão? Vamos continuar. Agora minha memória está pouca mesmo. Agora eu tenho que acelerar. Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, porque dizimais o hortelã, o ento, o cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir as outras. Olha Jesus mandando devolver o dízimo. Lei. Ele aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, porque dizimais. Ele começou falando. Aqui, ó. O ento, o cominho e desprezais outras coisas. O mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí, quando ele acaba de falar de misericórdia e fé, ele fala assim, devia, porém, fazer essas coisas, misericórdia e a fé, sem omitir as outras, o dízimo. Jesus está mandando você ser um dizimista. Como é que a lei foi quebrada? Vamos continuar. Bíblia. Eu falei com vocês que eu ia dar a Bíblia nos estudos. Presta atenção. Marcos 16:1-19. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Maria Salomé, tá falando aqui que elas não foram no túmulo de Jesus porque era sábado. A igreja primitiva guardava o sábado, irmão. A igreja primitiva guardava o sábado. Eles não foram no túmulo de Jesus porque era sábado. Amém? Eles continuam a mesma coisa. Amém? Mesma coisa. Mesma coisa. Presta atenção. As ofertas que Jesus mandava comprar dinheiro para pobre era oferta. Amém? Os discípulos mandavam depositar nos pés dele as ofertas. Dízimo sempre foi do templo, para viúva, órfão, sacerdote, para a tribo de Levi. Mesmo depois que Jesus morreu, continuou o templo. Depois de 140 anos depois, foi destruído o templo. Então os discípulos continuaram devolvendo dízimo no templo.
no templo e as ofertas no pé dos apóstolos para que não haja necessitado. Vendia as herdades. Amém? Pode olhar que elas não foi no túmulo porque era sábado. 2 Coríntios 6:16 diz assim: e que de acordo como pode existir entre o templo de Deus e os ídolos, porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor, habitarei neles, e entre eles caminharei, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, sai do meio deles, separai disso, Senhor, e não toques em nada imundo, nada impuro. Aqui está falando das carnes imundas e impuras, irmão. Vocês me perdoam, eu vou continuar. Vamos continuar. Eu falei que é da Bíblia. Aqui, ó, não toques em nada impuro e não toque em nada impuro, e eu vos recebereis. Amém? Então você não pode comer rato, você não pode comer rã. Não pode. Aqui, ó, vamos continuar. Defunto não é bom que nem te tocar, porque é imundo. Aqui, ó, vamos continuar. Vamos continuar. Atos 10 diz assim: no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio estava esperando, tendo já convidado, Atos 10, os seus parentes, Atos 10:24, e amigos mais íntimos. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou e disse: levanta-te, que eu também sou homem. Aí não aceitava glória. Hoje os profetinhas estão aceitando glória. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam juntado. E disse-lhe Pedro: vós bem sabeis que não é lícito a homem nenhum ajuntar judeus. Presta atenção. Se eu chegar aos estrangeiros, mas Deus mostrou que nenhum homem me chame comum ou imundo. Por que isso aqui, irmão? Por quê? Aqui. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Por que aqui, irmão? Porque ele tinha recebido a visão. Ele viu um manto tecendo. Aí ele falou: nunca comi nem toquei em nada imundo. Então quer dizer que Pedro não comia nem tocava em nada imundo. Aí veio de novo: eu nunca comi nem toquei. A voz mata e come, ele nunca comi nem toquei. Aí depois ele, com dúvidas, aqui em cima, aqui, ó. Presta atenção, ó. Aqui, ó. Vou ler para vocês, presta atenção. No dia seguinte, indo eles pelo caminho, estando perto da cidade, subiu Pedro para o terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E quando lhe preparava, sobreveio um arrebatamento de sentido. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelos 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, mata e come. Ele falou: nunca comi isso, por 3 vezes, né? Vou adiantar aqui. E aqui, ó, e aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher do céu. Tinha tudo: urubu, sapo, rato, tudo. E estando Pedro duvidando, ele falou: essa visão não é de Deus. Jesus não comia, eu não como. Que visão é essa? Entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam na porta. 3 homens, aqui, ó, perguntando pela casa de Simão, chamando Pedro por Simão pelo nome que morava ali. Aí quando ele viu os 3 homens, ele entendeu a visão, irmão. Porque quando a pessoa fazia um prosélito, ou fazia um prosélito, os judeus, eles não tocavam na pessoa, até que a pessoa circuncidasse e tudo. Então a igreja primitiva estava indo para o mesmo caminho. Eles ganhavam os pessoas que comiam carne de porco, mas não tocavam, porque era imundo. Aí Deus precisou dessa visão para ele receber esses 3 gentios. Tanto que no final, o que ele falou? E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. O manto desceu 3 vezes. Levanta-te, pois, desce e vai ter com eles, não duvidando, porque eu os envieis. E descendo Pedro para junto os 3 homens que lhes foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? Eram ímpios, comia carne de porco, imundo. E eles disseram a Cornélio, centurião, homem justo, temente a Deus, nos enviou, tal. Então, chamando para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi à casa ter com eles. E foram com ele alguns de seus irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo convidado parentes e amigos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando aos seus pés, o adorou. Mas ele falou: não faças isso, né? E falando com ele, entrou e achou muitos que ali ajuntavam, e disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito o homem judeu ajuntar-se com estrangeiros. A visão aí, ó. Mas Deus me mostrou que nenhum homem chame comum e imundo. A visão era para os 3, não era para ele comer. Pedro não comia nada comum e imundo. E pode olhar lá em Jerusalém, ele falou a mesma coisa na reunião.
Ele falou a mesma visão e estava explicando o porquê ele misturou com o gentio. Deus deu a visão por causa dos gentios, mas vamos continuar. Pode estudar isso aí que você vai ver. Amém? E aqui é a reunião, irmão. Aqui, ó. E aqui é a reunião dos discípulos, que Pedro explica essa visão. Está lá em Atos 15, vai lá e vê. Na reunião ele explicou. Aí no final eles falam assim, guarda do que é sufocado, dos ídolos. Aí no final eles falam assim, olha, presta atenção, ó. E mostrou acerca do gentio, concede-lhe o dom do Espírito Santo, tal fez conosco. Aqui ele explicando a visão, aqui ó. Aqui ó, aí a discussão acabou, passando a ouvir Barnabé, tal. Quando terminaram, começou Tiago, irmãos, escute-me. Pedro falou, não, visitou os gentios, para que, aqui ó, falando dos gentios, porque a visão foi do gentio, aí eles estão falando, Pedro nos falou que Deus visitou os gentios, honrar o nome, este fato de conversão aos gentios está de acordo com as predições do profeta. Assim, na minha opinião, no versículo 19, não devemos causar dificuldade aos gentios, que se voltem para Deus, está falando da circuncisão. A contenda dele de Barnabé, olha lá no começo, foi a circuncisão, aí ele falou, não vamos atar atos que nem nossos pais aguentaram, circuncisão, no prepúcio. Presta atenção. Na minha opinião, não devemos causar dificuldade aos gentios que se voltaram para Deus. Devemos escrever-lhes sim. Isso começou por causa da circuncisão. Olha lá no começo. Que se abstenham das coisas consagradas aos ídolos, da prática da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Porque a lei de Moisés tem sido pregada em toda essa cidade. Eles não estão falando da lei. Pode olhar aí. No final eles falam, porque a lei de Moisés já tem sido pregada. Então vamos tirar a circuncisão deles. Pode olhar que no começo isso aí, toda essa reunião foi feita por causa de circuncisão. Ele falou, não vamos matar num fato que nem nossos pais aguentaram. Por quê? Porque eles sabiam que a lei de Moisés já estava sendo pregada. Então eles só falaram da carne, do sufocado e do que é dos ídolos, porque a lei de Moisés já estava pregada. Quem disse que quebrou a lei nessa reunião? Sendo que a visão foi para o gentio. Vamos continuar, é Bíblia. Bíblia, aqui ó. Vamos continuar, ó. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele falando que Cristo vive nele. Se Cristo vive nele, ele tem que obedecer à lei. 2 Coríntios 3:7. E se o ministério da morte, gravado com letras, irmão, a lei não é ministério da morte, a lei não é ministério. Ele está falando o ministério da morte. É porque a lei, o aguilhão da morte é o pecado. E o salário do pecado é a morte. Então ele está falando o ministério da morte gravado entre pedra. Por quê? Porque quem transgredia a lei morria, era apedrejado. Isso que é o ministério da morte que ele está explicando. Ele não está falando que a lei é o ministério da morte. Aí ele continua, gravado em pedras. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Amém, irmão? É uma, tipo assim, o que ele quis dizer, irmão? O que ele quis dizer? As pessoas estavam com os olhos vendados por causa do extremismo da lei. Amém? Medita nesse versículo lá que você vai entender o que eu estou falando, mas eu tenho que adiantar que minha memória está acabando. 2 Coríntios 3:9, porque o ministério da condenação foi glorioso, mas excederá em glória o ministério da justiça. Por que ele está falando aqui? O ministério da condenação, porque tinha que apedrejar a adúltera, tinha que cortar a mão